determinam. Portanto, esse abuso que acontece no Brasil sucessivamente por todos os presidentes para a adoção de medidas provisórias já é em si algo inconstitucional. Matérias que não são de relevância e urgência, mesmo que sejam relevantes, mas poderiam ser tratadas em lei ordinária, como é, por exemplo, a legislação trabalhista. A MP 905, batizada de MP do contrato verde e amarelo, foi alardeada, assim como também alardeada foi a reforma trabalhista de novembro de 17. Eu vejo aqui esses estudantes jovens. Em novembro de 17, novembro de 2017, o então presidente Temer e o seu ministro Meirelles anunciavam que a reforma trabalhista traria 6 milhões de novos empregos. Mentira. Mentiram à nação. Mentiram ao país. Mentiram à classe trabalhadora. O nível de desemprego teve uma variação de míseros 0,2%. Nós continuamos na faixa de 12,5 milhões de desempregados. Pior, a qualidade do emprego gerada caiu. Hoje nós temos um maior número de empregos intermitentes. São empregos que pagam, inclusive, menos que um salário mínimo, porque permitiu-se agora o pagamento de menos de um salário mínimo em razão do número de horas trabalhadas. Pegue-se, por exemplo, o estado do Ceará e Fortaleza, em especial, entre novembro de 2017 e julho do passado, foram criados 7 mil empregos, dos quais 67% eram intermitentes, portanto, empregos precários. Portanto, empregos regulares estão sendo substituídos por empregos precários. Pior que isso, agora, nessa edição da MP 905, está embutida a extinção do Serviço Social Previdenciário, do INSS. O Regulamento Geral do INSS, ele coloca como, inclusive, um dos seus direitos e prerrogativas, o serviço social. O que acontece agora é, sem dúvida alguma, mais um ataque, não só às e os assistentes sociais do INSS, mas a toda a população que precisa de avaliação biopsicossocial, de avaliação social para acessar benefícios. Se alguém aqui tiver parente com BPC, benefício da prestação continuada, o que o povo chama de LOAS, sabe que a assistente social é necessária para dar o laudo. Se eu extingo o serviço, quem é que vai dar o laudo? E o serviço foi extinto. E o pior, foi extinto uma canetada de medida provisória, foi extinto, portanto, de imediato, a rigor, como tem força de lei de cumprimento imediato, a medida provisória já extinguiu o serviço social previdenciário, o serviço social do INSS. Portanto, nós temos uma situação em que emissão de pareceres sociais que contribuem para o reconhecimento de direitos socioassistenciais e previdenciários estão agora, pensão por morte, por exemplo, BPC, pensão por morte, situações, por exemplo, que junto ao laudo pericial do médico perito é necessário o laudo psicossocial, a perícia psicossocial em que é necessário, portanto, a assistente social, psicólogo. O serviço social agora acabou. Acabou. E acabou numa canetada. Acabou numa canetada de Bolsonaro. Portanto, todas essas avaliações que estavam reconhecidas na Lei Complementar 142, né, tratando da aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, repito, do benefício da prestação continuada, né, da pensão por morte, todos esses serviços. É um governo que ele ataca frontalmente os mais pobres. Então, quem é que é o usuário do BPC, do benefício da prestação continuada? Quem é que procura, por exemplo, a pensão por morte? Quem é que vai necessitar da avaliação da assistente social para conseguir o benefício da prestação continuada? É o mais pobre. Quando eu extingo esse serviço numa canetada, como foi feito agora por via desta MP da 905, eu estou
diminuindo a possibilidade daquele que é mais pobre acessar o INSS, acessar o benefício da Seguridade Social. É um absurdo. Este governo é um governo dos absurdos. É um absurdo ter feito isso. É um absurdo que isso, inclusive, não seja de conhecimento social abrangente. É um absurdo que, inclusive, os noticiários não tenham se atentado a isso. Não tenham se atentado à extinção do serviço social previdenciário. Portanto, é a função da política, do parlamento, é alertar a população desse processo de desmonte da Seguridade Social. De desmonte. Porque foi feita uma reforma trabalhista em 2017, a chamada... E aí, os nomes, nessa guerra de nomes, que está tão em voga hoje, nessa guerra, pela disputa das narrativas, polemismo, que alimenta, sobretudo, esse que está no poder, aí faz um MP chamado de liberdade econômica. Aí agora faz um MP chamado de verde e amarelo. Bem, quem ouve em casa e não lê a MP, acha que é coisa boa. Bom, MP da liberdade econômica parece ser coisa boa. Mas não era. Havia embutida uma segunda reforma trabalhista. E essa MP verde e amarela, auto-intitulada assim denominada, pelo seu próprio signatário, acaba por também enganar os incautos. Mas nós estamos aqui de forma vigilante. É nossa tarefa fiscalizar, cobrar, propor. Nós temos defendido que a Seguridade Social no Brasil pelo seu tripé. É importante, vamos lembrar as bases da Constituição. Qual é o tripé da Seguridade? Saúde, previdência e assistência. A saúde como um direito universal, a previdência com bases solidárias e contributivas, portanto, chegando àqueles e aquelas da classe trabalhadora ou aqueles e aquelas que demandam serviços e direitos previdenciários, e assistência e os serviços socioassistenciais. Eu sou trabalhador da assistência, eu sou trabalhador de SUAS, eu sou concursado, sou servidor público federal, analista de políticas sociais, sou lotado, com muito orgulho, na coordenação de alta complexidade do Serviço de Proteção Social Especial, do Departamento de Proteção Social Especial, hoje no Ministério da Cidadania. Os serviços socioassistenciais chegam à parcela mais pobre da população. O PPC, por exemplo, apesar das pessoas confundirem que ele seria um direito previdenciário, ele é um direito socioassistencial. Ele não depende de contrapartida contributiva. Ele é dado ao idoso ou à pessoa com deficiência em situação de pobreza. Para atestar isso, eu preciso de um profissional habilitado e concursado. Quem faz isso é o servidor habilitado profissional do Serviço Social Previdenciário, que acaba de ser extinto por uma canetada do presidente da República. O impacto disso não é tanto pela escala, mas é sobretudo pela crueldade. A crueldade vai ser a medida que vai... Veja, o problema aqui não é extingir, porque o servidor, esse servidor, talvez ele seja alocado em outro, mas a questão não é que o serviço social acabou, ou seja, a defesa que eu faço aqui não é uma defesa de ordem corporativa. A quem faltará o serviço? O serviço faltará ao mais pobre, o serviço faltará ao mais vulnerável. Veja, destruir, como vem sendo paulatinamente destruída a Seguridade Social, em especial os serviços socioassistenciais, porque primeiro foi a limitação dos orçamentos. Eu ligo para o Ministério, converso com meus dois colegas, é a limitação do orçamento. Ou seja, você vai fechando a torneira do orçamento socioassistencial. Portanto, você tem risco de descontinuidade nos serviços. Depois você fecha a torneira dos benefícios, né? Inclusive estimulando inclusive a revisão de benefícios, no sentido de restringir os benefícios de invalidez, doença, por exemplo, são esses em especial de invalidez e de doença. E agora você, numa terceira tacada, mortal,
você extingue, no meio de um emaranhado de artigos, um artigo extingue o serviço social previdenciário prestado pelo INSS. É triste, é lamentável. Tamanho ataque aos mais pobres. E pior, sem conhecimento. Por isso que nós estamos aqui. Primeiro, a MP pode ser emendada? Pode. Eu espero que as bancadas federais que tenham alguma sensibilidade aqui, para mim, essa é uma questão que transcende, inclusive, ordem partidária. Defender o serviço social previdenciário é defender aqueles que o usam. Portanto, nós precisamos que as bancadas federais dos diferentes estados emendem, derrotem essa iniciativa de Bolsonaro, mais uma vez, contra os mais pobres. Chega! A população não aguenta mais tantos ataques seguidos aos direitos da classe trabalhadora e sempre, né, envoltos numa cortina de fumaça falaciosa e mentirosa. Agora disseram que vão criar 4 milhões de empregos, flexibilizando tais regras trabalhistas. Os incautos, porventura, poderiam acreditar nessa ladainha, mas nós sabemos que o que eleva o nível de emprego é a atividade econômica. E a atividade econômica não estava obstaculizada, porventura, pelas regras trabalhistas. A Organização Internacional do Trabalho no Brasil, a Organização Internacional do Trabalho, coloca o Brasil como o 53º pior país entre os países medidos pela OIT em nível de utilização protetiva do trabalhador. Portanto, isso que está sendo feito, repito, é abjeto, revoltante, indignante, é nojento. Não é possível uma parte. É você retirar o serviço social previdenciário, é atacar os mais pobres, a pessoa com deficiência em situação de pobreza, o idoso, a viúva, demanda pensão por morte, que precisa desse laudo. Quem é que vai fazer isso? Deputado Leonardo Pinheiro. Deputado, eu estava aqui ouvindo atentamente o vosso pronunciamento, quero me acostar na sua fala, porque eu acho extremamente importante, é um alerta muito importante que Vossa Excelência faz para que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo, um alerta para a nossa bancada de deputados federais, tendo em vista, deputado, que se emprega muito na direita, que representa o governo nós temos atualmente, que só por simplesmente a geração de emprego, o desenvolvimento econômico vai resolver os problemas da pobreza, da miséria, da desigualdade do Brasil. E nós sabemos que isso não é verdade. Poderíamos pensar nisso até no futuro, onde as pessoas têm uma equiparação educacional, uma equiparação de oportunidades. Mas como nós sabemos, hoje o Brasil é um país de muitas desigualdades, onde muitos nascem na favela, não têm direito à educação, não têm direito à cultura, não têm direito ao esporte. Portanto, até que nós possamos ter um país mais igual, mais desenvolvido, onde todos possam ter as mesmas oportunidades, nós temos que primar muito pelas questões que Vossa Excelência coloca, principalmente em relação à assistência social. Nós temos um país onde tem miseráveis que, por mais que tenham desenvolvimento econômico, muitas pessoas dessa forma vão ficar à margem desse desenvolvimento, vão ficar totalmente à margem das oportunidades, à margem dos empregos, dos melhores empregos. Então, com sua sensibilidade que Vossa Excelência tem, principalmente nessa questão social, eu acho extremamente relevante o alerta que Vossa Excelência faz à sociedade, principalmente à nossa bancada federal, que fique muito atenta lá no Congresso Nacional para que não haja um desmanche muito grande das políticas sociais. Eu concordo, a geração de emprego é fundamental, o setor econômico que gera emprego, né, que gera a melhor condição de vida de forma geral. Mas não podemos esquecer as políticas sociais, enquanto nós temos um país de extrema desigualdade e de pessoas que jamais terão acesso a essas políticas se não houver uma ação social mais importante, se não houver uma ação social mais forte que possa
gerar essas condições de igualdade, essas condições de melhoria da vida das classes mais desfavorecidas. Parabéns aí. Obrigado. Eu concluo, peço a paciência de Vossa Excelência, presidente, no sentido de ressaltar. Veja, eu vou tomar um aspecto, a parte do deputado Leonardo Pinheiro. Quando a gente analisa o orçamento geral da União, ano passado, deputado Leonardo, 40% do orçamento geral da União, eu vou repetir isso muito lentamente, porque são números muito grandes, e às vezes a gente fala rápido, passa batido. 40% do orçamento geral da União, eles foram destinados em 2018 para juros, amortização e refinanciamento da dívida pública. Para o nosso ouvinte entender, isso é dinheiro que sai do seu bolso, via impostos. Quem faz imposto não é mais pobre. O mais pobre paga imposto. Vamos lembrar a estrutura tributária brasileira, que ela apena, sobretudo, os mais pobres pelo consumo. Então você tira, o Estado tira o mais pobre, envia do imposto sobre o consumo e dedica ao mais rico por via do pagamento de juros e amortização da dívida. Juros e amortização da dívida. Ano passado, deputado, foram 40% do orçamento geral da União. Deputado, isso dá R$1 trilhão. Para o nosso ouvinte imaginar, é 1 e 13 zeros. R$1 trilhão. É uma quantia, são 13 algarismos, perdão. É uma quantia, eu digo isso, representa 40% do orçamento geral da União. Mas, deputado, comparando-se isso com todas as políticas sociais, aí você vê como o descalabro é maior. Veja, todas as políticas sociais juntas, todas, saúde, educação, assistência, cultura, né? Incluindo aí o gasto com saneamento, isso dá 15% do PIB. Isso dá 15% do PIB. A despesa financeira dá 17% do PIB. 17% do PIB. Ou seja, se gasta nesse país mais com banco para manter o lucro do banco do que com política social. Portanto, eu queria aqui, nesse minuto final, falar da nossa solidariedade ao conjunto Cefés-CREAS, a todas as assistentes sociais e os assistentes sociais do Serviço Social Previdenciário, mas também a nossa disposição de luta solidária, engajada, coletiva, com aqueles e aquelas que nesses últimos 75 anos têm sido os principais usuários do Serviço Social Previdenciário, da Seguridade Social, que são os mais pobres, os filhos da classe trabalhadora, as pessoas com deficiência, os usuários do BPC, as pensionistas, aqueles que precisam da avaliação social para acessar seus direitos. Ter acabado uma canetada com o Serviço Social Previdenciário é criminoso, é abjeto, é indignante. Nós precisamos que a nossa indignação chegue a Brasília e derrote mais esse atentado à classe trabalhadora. Obrigado.